Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto vídeo de revisão dos conteúdos da matéria de Educação e Direitos Humanos. Nesse vídeo a gente vai tratar dos pressupostos filosóficos e das gerações de direitos humanos, como que esses princípios se expressam lutas, relações sociais de determinados períodos históricos e como eles se coadunam, se transformam em direitos legais e sociais afirmados ou questionados ao redor do mundo. Eu espero que vocês gostem. Então, a gente lembra que sempre vai ter como princípio básico na nossa discussão duas perguntas, né? Sendo a primeira delas, o que são os direitos humanos? E a segunda delas, quem tem direitos humanos? Né? Dado o viés que a gente vê hoje de que o problema dos direitos humanos é que eles são só para alguns, seja porque alguns reclamam é só para bandido, outros dizem não, eu sou direitos humanos para humanos direitos. Bom, a gente já viu pela revisão histórica que desde o princípio a ideia de direitos humanos é uma ideia que só faz sentido quando ela é aplicada para toda a sociedade, né? A gente viu que tanto na Revolução Inglesa como na Revolução Francesa, o princípio básico é que as pessoas nascem com direitos, né? Independentemente da condição social, da cor de pele. Inicialmente a gente tem uma questão de gênero, mas mesmo isso vai sendo superado. E aí eu me lembro de uma mulher chamada Mary Wollstonecraft, que é a avó da autora de Frankenstein, mas que na verdade, a gente gosta de falar dela, porque ela escreve, já no período da Revolução Francesa, um texto chamado A Vindication to the Rights of Women, né? Uma defesa do direito das mulheres. É um texto pioneiro, mas que mostra que, ainda que não de forma consensual, a questão de gênero já aparecia desde a Revolução Francesa. Se os direitos humanos, então, desde seu início na Europa, né, ele já é afirmado como um direito de todos, por outro lado, ele vai significar coisas distintas para grupos distintos. A gente viu como a burguesia e a gentry inglesa, ao se aliarem aos camponeses, tiveram um certo conflito no que significaria, por exemplo, o direito à propriedade, que eles, como burgueses e pequena nobreza, queriam afirmar para eles em relação aos reis e à aristocracia, mas que se viam ameaçados também quando os camponeses defendiam uma divisão mais igualitária da terra. A mesma coisa na Revolução Francesa. Existiam sim operários na França, naturalmente não no porte que a gente vai ver depois que a Revolução Industrial se espalha no século XIX, mas eles, inclusive a gente vai ver hoje a repercussão ou a representação dentro dos campos das ideias filosóficas desse grupo de operários franceses que vão se aliar eventualmente, circunstancialmente com a burguesia, mas que vão ter uma discussão sobre direitos bem diferente, especialmente no que diz respeito aos direitos da propriedade. Então a gente vai começar apresentando essa discussão filosófica e vai ver depois como ela reverbera nas gerações de direitos humanos. Então, se a gente olhar uma pequena linha do tempo dos pensadores filosóficos, a gente pode ver aqui nessa tela uma representação, né, em linha no centro de um desenho, em uma linha preta com letras brancas, uma linha do tempo, ano 1400, 1650, 1900, e a gente vê alguns nomes aí destacados com retângulos vermelhos. Aquele que é mais antigo dos quatro é o Thomas Hobbes. Ele tem a companhia do seu conterrâneo, portanto os dois são ingleses, John Locke, e de dois franceses, Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. Ora, por que esses nomes estão destacados? Porque eles têm em comum, e vocês inclusive já ouviram falar de alguns deles em aulas passadas, a discussão sobre os direitos naturais, que hoje a gente chama de direitos humanos. Bom,
Hobbes ele entra nessa conversa um pouco por ironia da história, a gente já falou e vai voltar a falar várias vezes, como os processos históricos e sociais são sempre muito complexos, muito paradoxais, muito contraditórios. Então, o Hobbes, ele escreve, né, lembrando que assim, quando eu falo em nomes, eu não estou me referindo a apenas à personalidade deles, mas veja que se eles têm livros publicados nesse período, isso já é uma seleção social. Nem todo o conteúdo escrito é publicado. Se foi publicado é porque é relevante para alguém. Esses nomes, essas obras autorais vão ser lidas e relidas ao longo dos séculos e em algum momento da história vão ser adicionados à discussão sobre educação. Então, novas camadas de seleção. Portanto, quando eu falo em nomes como Hobbes, Locke, Voltaire e Rousseau, eu estou falando, na verdade, de representações de grupos sociais que invocam esses autores como forma de se defenderem, como forma de advogarem as suas ideias. E dizer isso, levar isso em conta é fundamental, porque o Hobbes, por exemplo, no seu livro Leviatã, o que ele faz, na verdade, é uma defesa de um Estado autoritário. O que ele quer dizer é que sim, o rei precisa ser forte, ele precisa mandar mais que os indivíduos. Mas olha que ironia, ele precisa mandar mais que os indivíduos para protegê-los. Porque se cada indivíduo tiver o mesmo poder que os outros, ele usa essa frase muito curiosa: o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Então, se cada indivíduo tiver o mesmo direito que os outros, eles vão se matar entre si e vai ter um estado de guerra permanente. Logo, a defesa contra isso é a afirmação, a entrega do poder dos indivíduos para o governante, o monarca. Olha que interessante, o conterrâneo dele, John Locke, e sim, eu não preciso dizer que o Hobbes representa o grupo daquela aliança que a gente tinha visto no vídeo anterior, a aliança entre o monarca, a alta aristocracia e os bispos anglicanos. E um outro inglês, John Locke, vai fazer uma leitura da ideia do Leviatã, partindo da mesma lógica do Leviatã, mas para contestar o Leviatã, para dizer, ora, se o poder da autoridade depende dos indivíduos, então quem precisa exercer essa autoridade são os próprios indivíduos. E para que esse exercício seja possível, é necessário que eles tenham os meios materiais. Quais são esses meios materiais? A posse da propriedade. Então, para o Locke, o Estado ele precisa ser forte sim, mas exclusivamente numa única medida. A medida que é a medida de proteção dos indivíduos. E a proteção dos indivíduos através do seu exercício da liberdade, ou seja, da propriedade. Se eu não tenho os meios materiais de fazer a minha liberdade ser exercida, então eu não tenho liberdade nenhuma. Se eu posso, com o meu trabalho, comprar minha terra, construir uma casa, viver em harmonia com a minha família, então a propriedade é bem empregada e, portanto, ela produz felicidade. Lógico que o John Locke aí, ele está falando em nome de um grupo, que é o grupo daquela burguesia e da pequena nobreza que precisa se antepor, se opor ao poder dos aristocratas, né, e afirmar as suas próprias liberdades. Só que esses dois pensadores, Hobbes e Locke, não estão sozinhos. Eles vão ter a companhia de dois franceses, Rousseau e Voltaire. Qual a diferença entre eles? Bom, se vocês virem aí, é até curioso, né? Isso é uma coincidência, mas eu acho que em termos de compreensão é muito didático, que o John Locke aparece alinhado com Voltaire. Não só porque eles são contemporâneos, mas porque, assim como o John Locke representa a burguesia inglesa, o Voltaire vai representar a burguesia francesa, né? E, em especial, mas com diferenças, né? Com particularidades. No caso do Voltaire, o que pega para ele, né? E na sociedade onde ele vive, é o poder da igreja. Então, assim, ele afirma a necessidade de se proteger a propriedade da mesma forma que o John Locke, mas
Só isso não basta. É preciso também impedir que as vozes da ignorância impeçam, matem, oprimam aqueles que querem defender o saber. Aí ele está se referindo, dentro do contexto francês do século XVIII, à Igreja Católica, que era a igreja oficial do Estado, né? Que inclusive tinha impedido a instalação de células protestantes naquele período. Agora, lembra que eu falei que para a Revolução Francesa existe uma aliança entre essa burguesia, representada por gente como Voltaire, pelo pensamento do Voltaire, ou seja, uma burguesia que ela é revolucionária porque ela sim quer questionar o poder, por exemplo, da Igreja Católica, aliada da monarquia, então quer questionar o poder do monarca e da Igreja, mas há também uma aliança com os operários, né? Especialmente na cidade de Paris, que é a capital da França, onde vive o rei, portanto tem uma importância geográfica toda especial. E olha só, quem vai representar melhor os interesses, a visão de mundo dessa classe operária é o Jean-Jacques Rousseau, especialmente porque ele traz um componente que inclusive vai alterar o jogo, a maneira como a gente discute os direitos humanos, que é a crítica à propriedade, né? É a ideia de que se houver propriedade, vão surgir sentimentos como inveja, como ganância, ou seja, a felicidade das pessoas, dos seres humanos, não está em exercer o direito da propriedade. Para o Rousseau é exatamente o contrário disso. É porque existe a propriedade que existe a infelicidade. Se eu tiro o motivo das pessoas serem ruins, eu tiro a maldade, portanto, né, eu abro espaço para o exercício pleno da felicidade. Naturalmente, esse é um pensamento que converge, né, tem afinidade com grupos que não possuem propriedade e que, pelo contrário, se veem oprimidas, por exemplo, pela propriedade de uma empresa, né? Eu não tenho a propriedade, o empresário tem, eu sou obrigado a trabalhar para ele. Bom, aí a gente tem então diferentes matrizes, né, no pensamento iluminista, e essas matrizes elas vão se representar dentro assim, dentro da geração de direitos humanos, tá certo? A gente vai ver agora quais são essas gerações. A gente pode começar com a primeira delas, que é exatamente aquela que representa de forma mais direta essas duas revoluções, a inglesa e a francesa. Lembrando, lógico, que no meio disso tudo, né, a gente tem a própria Revolução Industrial, a gente tem a independência dos Estados Unidos. Então tem uma série de ações que tornam essa realidade histórica mais complexa, mas que a gente aqui vai resumir um pouco, tá? Retomando o vídeo, então, a gente tem as gerações de direitos humanos, né? E a primeira delas é aquela que expressa de forma mais historicamente próxima as discussões da Revolução Inglesa, que terminou em 1689, dependendo aí do ponto de vista do critério que você adota, e 1789, a Revolução Francesa. Então é uma primeira geração, são 100 anos aí em que se discutem direitos e liberdades individuais. Né? Vejam que inclusive é uma lista de direitos e liberdades um pouco contraditória em si, porque o direito à liberdade pode chocar com o direito à igualdade. Se eu tenho a liberdade de ser cada vez mais rico, eu comprometo o direito à igualdade. Se eu sou rico, o outro não vai ser, né? Não tem como todo mundo ser igualmente rico, então eu questiono aí o direito à igualdade. Da mesma forma, o direito à vida, ele pode questionar o direito à propriedade, né? Se a minha propriedade está tirando a vida dos outros, né? Se a minha moradia se eu posso matar em nome da proteção à minha moradia, então isso questiona o direito à vida, né? E hoje no Brasil a gente tem uma questão muito atual, muito candente, né?
Vocês devem ter visto aí que com as novas regras de armamento, cada pessoa pode ter até 6 armas, né? E pode utilizar essas armas para a defesa da sua propriedade. Eu me pergunto se alguém precisa de 6 armas para se defender, né? Cada indivíduo 6 armas. Ou se isso não é uma forma de criar uma milícia, inclusive no campo, e ameaçar, por exemplo, o meu vizinho, que eu quero roubar as terras dele. Isso é muito comum na história do Brasil. Então, enfim, essa primeira geração, embora ela seja fruto de muito conflito, ela não é suficiente para resolver. O que fazer então? Aí surge uma segunda geração que ganha força a partir das revoluções na Europa de 1848, mas que de alguma forma ainda permanece uma discussão atual que a gente vê inclusive representada pela arte, pela música, quando ela diz isso que a gente vai ouvir agora. Deixo vocês com Titãs, a música se chama Comida. A música faz parte de um disco chamado Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas e foi lançada em 1987. A segunda geração dos direitos humanos são direitos sociais, direito à comida, mas também à diversão, à arte, né? E são direitos que só podem ser exercidos coletivamente, né? O direito à educação, o direito à saúde, se é um direito e não uma propriedade, não pode ser algo cobrado das pessoas, né? O direito à segurança não é um direito que eu possa ter sozinho. Não adianta eu me trancar dentro de um condomínio se não há proteção quando eu sair dele, né? O direito à previdência é a mesma coisa. Ou é um direito que todos os brasileiros tenham de uma velhice digna, ou então, cada vez que um brasileiro não tiver essa velhice digna, toda a classe de aposentados corre risco. Corre risco porque um dia pode, o que acontece a algum grupo específico dos aposentados pode acontecer com você. A mesma coisa em relação à infância, aqui a gente vê a representação da maternidade, mas a gente poderia pensar hoje também na paternidade, né? O direito à família, compreendido aí como o direito ao tempo, né, de lazer e de formação dos bebês e das crianças, né? Se algumas crianças não têm esse direito, então toda a sociedade fica em risco, né? Inclusive pensa-se muito na figura do menor, do infrator, né? Mas não se pensa tanto assim na figura da criança que teve ausência de direitos e que, portanto, quando entra para um PCC, para o caminho da criminalidade, existe uma condição prévia para que isso aconteça, né? Exerce-se muito o raciocínio como uma questão de escolhas individuais. A mesma coisa valeria para moradia e para assistência social, tá? Acho que eu não vou nem gastar muito tempo em afirmar isso, mas lembrar assim, ó, que esses são direitos assegurados pela Constituição de 1988. Não por acaso essa Constituição é tão debatida e questionada, justamente porque ela protege esses direitos, pelo menos na força da lei. E embora a força da lei não seja suficiente se ela não é posta em prática por políticas públicas, muito pior seria se essas leis não existissem, né? Veja, portanto, que uma luta que começa em 1848 permanece até os dias atuais. Eu não sei dizer de quando essa foto, mas é visivelmente uma foto atual, né? Uma foto aí, olha gente, agora que eu me dei conta, tem até alguém com uma camisa do Chelsea, tá? Então assim, ó, para quem conhece o futebol sabe que essa camisa do Chelsea não tem mais do que 5 anos, tá? Então assim, é uma foto atualizada, tá?
Então, é uma luta que começa em 1848, mas para países como o Brasil, ela permanece atual. Então, é o direito à educação, à saúde, ao trabalho e ao transporte. Como eu falei, são coisas coletivas, né? São coisas que não podem ser medidas por pessoas. E aí, isso impõe uma pergunta que é qual o caminho para construir esses direitos sociais. E, novamente, a gente vai ver a relação ambígua que os direitos humanos têm com o capitalismo. Porque se, por um lado, a a gente vai ter gente propondo a reforma do capitalismo, como Saint-Simon, que propõe um catecismo político dos industriais. Ou seja, a ideia de que sim, pelas vias da bondade religiosa, da caridade, do altruísmo impostos não, né, mas defendidos pelo cristianismo, é possível criar uma classe de empresários que seja capaz de garantir o bem-estar dentro das regras capitalistas. A gente também vai ter outros defensores de que essa segunda geração de direitos sociais só é possível dentro de um outro regime econômico. E não por acaso a gente considera esse livro que vocês veem aí, e caso vocês não saibam alemão, eu também não sei, mas essa é a folha de rosto do Manifesto do Partido Comunista, numa versão do texto em alemão. Então aí a gente tem, né, em 1848, uma série de revoltas que tomam conta de toda a Europa, praticamente sem exceção. Em cada país da Europa explode uma guerra civil. No meio dessa guerra civil, existe a afirmação de uma nova alternativa ao capitalismo, que é o comunismo, pelo menos naquele momento, como tese. Bom, essa luta aí pelos direitos sociais, ela se mantém até que o mundo entra numa das suas piores tragédias, que é a Segunda Guerra Mundial e o uso das bombas atômicas. A música que a gente acabou de ouvir, um trecho, é a música Rosa de Hiroshima. Ela é, na verdade, a musicalização de uma poesia de Vinícius de Moraes. Não consegui encontrar a data de publicação do poema, mas provavelmente anos 60. Mas a música ela é lançada em 1973 e ela faz referência nos seus versos ao efeito do lançamento da bomba atômica pelos Estados Unidos sobre a cidade japonesa de Hiroshima, né? Nesse momento, a gente sabe, até pelos telegramas diplomáticos e pela troca de mensagens, sim, uma coisa importante, né? Por que a ideia da rosa? Porque aquela bomba que a gente viu lançada pelo avião na imagem anterior, quando ela explode, ela forma essa imagem que, ironicamente, foi aproximada a uma imagem de uma rosa, né? Uma flor, designada como uma rosa. E ela é estúpida e inválida porque o que ela provoca é o que a gente vai ver na imagem seguinte,
a destruição completa da cidade de Hiroshima. Estima-se que 250 mil pessoas tenham falecido por conta da rosa e que, inclusive, a própria energia da bomba, quando liberada, matou, inclusive de forma a desintegrar por completo o corpo humano de 30 mil pessoas, né? É uma luz intensa que depois provoca uma escuridão por causa da poeira atômica. Essa poeira atômica, quando ela alcança as pessoas, também mata, enfim, né? 30 mil no momento, e no total, somando aí todas as pessoas que tiveram problemas por causa do lançamento da bomba atômica, dá um total de 250 mil mortos, né? Então, o uso da bomba atômica impõe uma série de novas questões. Essas questões vão ser tratadas pela terceira geração, a geração dos direitos humanos, que envolve direitos individuais e coletivos. Então, não são só individuais como os primeiros, não são só coletivos como os segundos. É o direito à paz, o direito à autodeterminação dos povos e o direito ao ambiente. Esses direitos, para serem exercidos, eles precisam, né, de posturas individuais, mas também de uma tentativa de impedir que qualquer conflito desse porte, como aquele que ocorreu durante a Segunda Guerra, voltasse a acontecer. E aí eu queria voltar a mencionar um ponto importante, né? Por que a bomba atômica foi utilizada? Qual foi o critério para a decisão dos Estados Unidos? A gente hoje sabe, pela troca de diplomas, de mensagens, de telegramas diplomáticos, que o Japão começou a negociar uma rendição para a União Soviética. Então a gente tinha dois grupos em luta, né, dois conjuntos de países. De um lado, o eixo, formado pelo Japão, Alemanha e Itália, e do outro lado, a aliança, que não era tão aliança assim, mas enfim, né, tinha um inimigo em comum, de Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Pois bem, o imperador do Japão decide procurar o Stalin, chefe da União Soviética, para se render, o que significa dizer que o Japão pretendia negociar sua rendição de uma forma a se integrar ao bloco soviético, o que fazia sentido para o Japão, dada a cultura do Império Japonês e a cultura da União Soviética, dois países extremamente autoritários, né, monocráticos no seu poder. E aí, para impedir essa aliança do Japão com a União Soviética, os Estados Unidos decidem lançar duas bombas atômicas como sinal de ameaça. Se o Japão quisesse, de fato, se aliar à União Soviética, pagaria o preço da continuidade dos ataques. Então, assim, a derrota do Japão já era clara, tanto que o próprio imperador já assumiu. A questão é como fica o mundo no pós-guerra, né? E desculpa o manejo aí errado. E aí, por conta desse problema, é que os Estados Unidos decidem intervir de uma forma tão violenta e com sucesso conseguem fazer com que o Japão se alie a eles próprios, Estados Unidos, ao final da Segunda Guerra Mundial. Então vejam, né, qual é o risco que existe na tomada de uma decisão monocrática de um único país. Esse risco fica evidente para todo mundo. E, portanto, para impedir esse risco de permanecer, criam-se diversas instituições, diversos mecanismos de negociação de conflitos entre países. Esses mecanismos eles culminam na criação da ONU, e a própria ONU, em uma das suas primeiras ações, determina a nova Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vejam que aí o nome humano substitui direito dos homens, já a afirmação de que eles são de fato universais, e a definição da ideia de crimes contra a humanidade. Ou seja, dependendo do que um país decidisse fazer contra a sua própria população ou contra outras populações, os seus criminosos, os responsáveis por essa ação, poderiam ser punidos por qualquer outro país do mundo e de forma imprescritível, não importa quanto tempo tivesse passado, né?
Essa regra nunca foi utilizada contra os próprios Estados Unidos, até porque eles também são membros fundadores da ONU, mas ela cria um precedente que inclusive agora voltou à tona, né, com a discussão sobre se há genocídio no Brasil atualmente ou não. Mas vejam, né, essa é uma discussão que ela é importante para impedir uma terceira guerra mundial e que hoje tem outras validades, né? No século XXI, a gente tem uma nova série de gerações de direitos, em especial ligados à pesquisa com seres vivos, em especial com seres humanos. Se por um lado essas pesquisas elas são necessárias para conseguir o avanço, né, a cura para certas doenças, ou pelo menos isso é o que se alega, né? Por outro lado, elas provocam um risco de uma nova eugenia, aquela mesma que foi praticada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, uma escolha dos seres humanos que podem viver e que não podem viver, que são considerados como incapazes, menores em direitos, né, portadores de menos direitos da vida. Um elemento fundamental é que nessa revisão que a gente fez, e eu peço perdão pelo tamanho dela, né? Mas eu queria terminar lembrando a vocês de que essa apresentação não pode ser vista como uma apresentação linear, tá? Como se a gente sempre tivesse dispostos a obter mais e mais direitos. Então, se por um lado a gente tem aí em 1848 o surgimento de uma série de questionamentos sobre direitos coletivos, os agentes questionadores a respeito desses direitos, por exemplo, os sindicatos, as associações operárias, são duramente reprimidas e muita gente perde a vida por causa disso, né? Mesmo depois da Segunda Guerra Mundial e da Declaração de Crimes contra a Humanidade, bom, a gente tem o caso do Brasil, que está no borderline, a gente sabe que as sociedades indígenas estão sendo dizimadas, então, em certa medida, pode-se falar em genocídio, sim, no caso do Brasil, e tem casos muito, muito mais explícitos, em que houve acometimento de genocídios, as mesmas populações indígenas, se a gente considerar o que foi feito pelo Serviço de Proteção aos Indígenas nas décadas de 60, 70, foram expostos a genocídio. Só na década de 80 é que se consolida uma defesa dessa população e é por isso que ela cresceu numericamente nesses últimos 30 anos. Então a gente vê uma volta, né, triste volta de ciclos. Quando certas populações passam a ter certos direitos, esses direitos são questionados, assim como os indígenas, assim como os operários. Mas a gente vê também ao redor do mundo, provocado por essa mesma Guerra Fria, né, que foi o arcabouço social e político de relações internacionais que levou à criação dos direitos humanos e às diferentes interpretações sobre os direitos humanos. Ela também representou a defesa, ela também explica, nos ajuda a entender por que diversas guerras civis estouraram no mundo e, por exemplo, a questão da autodeterminação dos povos ainda é uma questão muito, muito falha. Então, não entendam, né, essas gerações de direitos humanos como um progresso contínuo, e sim como apenas uma ampliação do debate, um debate que não terminou, nem todos os direitos da primeira geração foram garantidos, e também não há consenso nas definições de todos esses direitos. Novamente peço desculpas pelo tamanho, era bastante coisa, espero que pelo menos a música tenha feito esse vídeo um pouco mais agradável, e com isso a gente encerra, pelo menos por aqui, as revisões sobre os direitos humanos. Obrigado.